Informações de que Mota e Lira teriam atuado para influenciar os rumos de um processo da Corte de Contas que analisa a atuação do BC, Banco Central, no caso Master, mas ele não detalhou como teria ocorrido essa pressão. CPI. Ontem, segunda-feira, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, que é do PP, do mesmo estado, Alagoas, pressionaram membros do Tribunal de Contas da União, o TCU, a fim de reverterem uma decisão de informações de que Mota e Lira teriam atuado para influenciar os rumos de um processo da Corte de Contas que analisa a atuação do BC, Banco Central, no caso Master, mas ele não detalhou como teria ocorrido essa pressão. Também ontem, no Senado, a oposição ao governo Lula, se é que ela existe, atingiu as 42 assinaturas para a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar o caso do Banco Master. O requerimento apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, tem o apoio de mais da metade do Senado. E vale lembrar, mais da metade do Senado, que reconduziu o Paulo Gonet ao cargo. Vale lembrar, mais da metade do Senado que jogou o Bolsonaro para a morte. Mais da metade do Senado que compactua com toda esta putaria que se faz no Brasil. Além desse pedido, há no Congresso Nacional um requerimento para a criação de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e uma para a criação de uma CPI na Câmara das Deputinhas. O requerimento da CPMI atingiu o número de assinaturas necessárias para ser oficializado já no dia 31 de dezembro. A iniciativa é encabeçada pelo deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Parlamentares se articulam durante o recesso para pedir que o requerimento seja lido já na primeira sessão conjunta do ano legislativo de 2026. Para dar início aos trabalhos, os requerimentos de criação dos colegiados devem ser lidos pelos respectivos presidentes das casas. A pergunta que não quer calar, Caivano: tais requerimentos serão lidos por Mota ou Alcolumbre? De verdade, Pavi, eu não acredito. Pelo menos não na primeira sessão. Inclusive o Mota deu declarações aí de que quer discutir já nas primeiras sessões o acordo do Mercosul, na verdade, com a União Europeia. Então já me parece que ele já conseguiu uma estratégia para empurrar para frente tudo que vier pressioná-lo. E aí veja só que nível que o Brasil chegou, né? Renan Calheiros se tornando um ícone da moral e denunciando os dois presidentes da casa que teriam aí ligações escusas. Ora, a gente precisa voltar atrás e lembrar que Renan Calheiros, esse aí, foi o único a peitar o STF. Lembra daquilo, Pavi? Claro. Recebeu uma intimação e falou, aqui não. Rasgou, enfiou sei lá onde e falou, tomem vocês os seus lugares, não é problema meu. Uma ordem do Marco Aurélio Melo. Olha aí. Ninguém mais... O que foi isso daí? Acho O que foi isso daí? Foi para eu parar de falar do Renan. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Continua, Cláudio. Então, para mim já mostra, e não estou me referindo ao Renan, enfim, mas o nível de degradação, né, que o Brasil atingiu. Porque pessoas de fora, que já foram acusadas no passado, que já enfrentaram inúmeras acusações, inclusive de desvio de verba, de corrupção, agora acusam os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados.
Ora, eu não sei onde a gente vai parar. O STF do jeito que está. E mais isso acontecendo lá, vai vir, pobre povo brasileiro. Pobre povo brasileiro. E aí, Segre, o que você acha? Agora nós podemos dormir tranquilos? Vai ter CPI? O problema é quando você dispersa tanto a atenção, porque tem CPI, CPMI, CPI no Senado, CPI no deputado, amplia muito a base da investigação, e a dúvida aí é se realmente teve alguma interferência do Lira, do Mota, ou de quem quer que seja, o Columbre, Renan Calheiros, sobre o TCU para tirar essa liquidação extrajudicial do Banco Master. A pergunta é para quê? Porque a única explicação, em função da falcatrua que tem comprovadamente o Banco Master, é que isso tenha sido na tentativa de tirar a liquidação para que não exista necessidade da investigação. Não tem outra explicação. Ou que seja parte daqueles influenciadores que ganharam uma bolada para falar mal do Banco Central. A dúvida é quem está até o taiaiá na investigação ou nas fraudes do Banco Master. E tem muita coisa que ainda falta dilucidar e falta sair à luz. Talvez por isso o Toffoli esteja no Ushuaia buscando um pouco de esparcimento, porque na volta vai ter muita coisa para explicar, eu espero. Se é que vai ter que explicar alguma coisa, porque a gente viu que as últimas CPIs e CPMIs abertas, elas têm sido frustradas pelo STF. O STF, ele matou o espírito das CPIs, né, Cláudio? Sim. E o que dirá de uma nova CPI, ainda mais com famílias de ministros envolvidas, né, até o talo, que é o caso da família do Toffoli, que é o caso da família do Alexandre de Moraes, com a mulher dele, que é uma grande mensalina, que recebe o valor mensal, recebia, né, o valor mensal do Banco Master. Nós temos já o STF aqui dominando absolutamente tudo, porque não era CPI que o Senado precisava aprovar. Por que esta metade do Senado, não pede, por exemplo, o impeachment do Toffoli? Porque a Lei 1079 de 1950, que é a lei que estipula quais são os crimes de responsabilidade, crimes estes que são sancionados, castigados com impeachment, que significa a perda do cargo público que é ocupado, mais a inelegibilidade por 8 anos. Esta lei, que foi dada como constitucional pelo STF em 1992, que foi dada como adequada à Constituição de 88 pelo Legislativo em 2010, e que foi, mais uma vez, dada como constitucional pelo STF em 2016, esta lei 1079 de 1950, ela diz que é crime de responsabilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal decidir, tomar qualquer decisão em um processo em que ele se sabe suspeito. Por que esta maioria do Senado não faz uma coisa que presta? Ao invés de instaurar a CPI, não põe a pica do impeachment no Dias Toffoli? É uma ótima pergunta. É uma pergunta que eu diria que hoje no Brasil pode custar aí $1 milhão. Você elucidou aqui, desenhou a melhor saída para a República, até para o salvamento da República, para que a população volte a acreditar que de verdade as instituições funcionem. Na Constituição Federal, como você muito bem colocou, existe a questão de freios e contrapesos, e o Senado faria justamente esse contrapeso a um poder exacerbado do STF. Agora, quando você tem... Quanto pesa um peso morto? É incomensurável. Muito bem. Quando você tem, de um lado, um parlamento que tem uma série de pessoas envolvidas em supostos escândalos, desvios e etc., que respondem a algum tipo de processo no STF, você tem essas pessoas como verdadeiros reféns.
porque então eles não irão se contrapor ao STF por medo de terem os seus processos desengavetados, que é assim que eles fazem, né? Olha, eu deixo esse processo aqui engavetado e você toca a vida adiante. Infelizmente, me parece que só a mudança através da próxima eleição, se é que a gente pode acreditar, né, que isso possa acontecer no Brasil de verdade, é que possa, no futuro, reintegrar a nossa esperança, que está desintegrada. A gente realmente não vislumbra um dia seguinte menos Dias Toffoli, como você colocou no começo. A gente precisa recuperar essa esperança. Então, quando você tem a oportunidade de trocar 2 senadores por estado, como é o que vai acontecer agora, isso dá uma renovada. Agora, será que vai mudar algo, né? São Paulo, né, que é esta locomotiva do país, ele tem a oportunidade de eleger 2 senadores, porque não tem nenhum. Né, o estado de São Paulo não tem nenhum senador. Um está no banheiro, né? Não voltou ainda. Tá na lua. Os outros 2. Tá vendendo o travesseiro da NASA, aquele da espuma inteligente lá. Agora, eu fico muito curioso com essas coisas, porque nós tínhamos, no fim do ano passado, 41 senadores contra os abusos do Moraes. Sim. Os abusos do Moraes só são abusos do Moraes porque são abusos do PGR. E aí o que aconteceu no mês passado? O que aconteceu do nada? No mesmo mês, tinha mais de 41 a favor do PGR e reconduziram o PGR, por isso tornaram-se a favor do Moraes. E agora já tem 41 querendo abrir contra o Banco Master, mas não tem 41 que queira empichar o Toffoli. Não fecha a conta. Não fecha. É muita falta de vergonha na cara do nosso Senado. Não fecha a conta e quando a gente ficava de alguma maneira surpreso por esse contrato da esposa do Alexandre Moraes com o Banco Master, nós devemos lembrar que dentro do processo de Lava Jato tinha muita nota fiscal em palestras que teoricamente Lula dava e que não tinha foto, não tinha conteúdo, não tinha nada para as construtoras que participavam dessa falcatrua da Lava Jato. E você sabe que é o mais engraçado, Segré? Só para pontuar aqui, você volta. Claro. O Sérgio Moro, ele tem um processo que tramita contra ele para cassar o mandato de senador que ele conquistou nas eleições. Uhum. Nesse processo que eu li na íntegra, está parado no TSE, porque ele está bem cordeirinho, né? O Sérgio Moro ganhava dinheiro do partido dele, do Podemos, dando palestras que ele nunca concedeu. Então. É só para deixar isso pontuado, porque merece. E eu lembro uma vez, Fabi, eu administro empresas de capital estrangeiro aqui no Brasil. E teve um cliente que, numa época, fez um acordo, um contrato de prestação de serviço, e a Receita Federal chamou para verificar qual era a contrapartida. Ou seja, para evitar lavagem de dinheiro, se tinha um acordo entre Cláudio Caivano e Gustavo Segré, em que eu me colocava para pagar um honorário, tinha que ter alguma coisa. Um papel, um informe, uma palestra, alguma coisa. E foi chamado. Agora, por que ninguém chama? E aí coloco mais uma pulga atrás da orelha. O valor desse taiaiá, se eu não lembro mal, quando foi vendido para o advogado da JBS, o patrimônio líquido, o valor da venda pelo qual é transferido, foi de 50 milhões. Estamos falando praticamente 50% do contrato do Alexandre de Moraes. Não é um número menor, é? Sim. E aí o irmão de Toffoli é padre. Que alguém me conte como um padre de qualquer igreja bom, alguns parece que tem, mas consegue ter 50 milhões para fazer uma operação de construção de um resort. Tem muita coisa estranha aí e o Senado é a porta que abre essa investigação. Mas estão de férias, estão tranquilões aí, estão vendo a ver quem vai se reeleger. Esse seria um dos motivos pelo qual você, eleitor em algum dos estados que tenha que conduzir mais um senador à reeleição, verifique se assinaram um pedido de impeachment de algum dos ministros, se assinaram um pedido de CPMI e, sobretudo, e isso vai ficar sempre no anonimato,
quem assinou para a recondução do Goné nessa palhaçada que é a PGR hoje? Olha, é engraçado que eu sempre falo aqui, se houvesse oposição ao governo Lula, se houvesse o mínimo de gratidão daqueles que foram eleitos pelas mãos de Jair Messias Bolsonaro na direita, já teria sido protocolada no Supremo Tribunal Federal uma ação de declaração de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF. Já teria acontecido. Porque foram tantos preceitos fundamentais aniquilados, tratorados, para que Jair Bolsonaro estivesse na condição na qual se encontra, e seriam possíveis várias ações de descumprimento de preceito fundamental, de preceitos fundamentais no plural. E é engraçado que agora até parte dos ministros do governo Lula passou a defender nos bastidores, na moita, que Alexandre de Moraes... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.